Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. Pai, nessa noite, como igreja, nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus. Queremos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Por isso, Senhor, lava os nossos ouvidos, limpa o nosso coração, para que possamos, ó Deus, ouvir com simplicidade, guardar com intensidade aquilo que o Senhor vai nos falar. Senhor, livra-me, Senhor, de qualquer conceito humano. Limpa-me, Senhor, para que o seu sentimento, a sua verdade, Senhor, possa ser falada nessa noite. Desejamos profundamente que o Senhor fale a nós. Esperamos pelo teu Espírito Santo agindo na sua igreja, Senhor. Obrigado, Pai. Ó Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estão ouvindo bem? Tá? Senhor Jesus. Estava preparando a mensagem hoje, falando sobre o reino, né? Que a igreja é o reino, a realidade do reino dos céus. E ao chegar aqui, diante dos irmãos, eu pude perceber que eu ia falar para o povo do reino. Irmãos, eu já fui consultor, dei palestras, mas quando a gente tem uma plateia tão celestial, a gente fica meio que constrangido, né? Não é piada, não, mas é uma realidade. Nós precisamos entender que nós somos um povo celestial, o povo do reino dos céus. A gente vai lendo a palavra, vai se inteirando dos fatos e essa realidade vai vindo para dentro de nós. Isso se torna uma realidade. Então, eu peço ao Senhor aqui sabedoria, peço tudo que for necessário para que o povo do reino receba essa palavra. E que possamos sair daqui, irmãos, mais convictos daquilo que somos, daquilo que Deus fez por nós. Né? Os 4 evangelhos, eles falam, retratam Jesus em 4 aspectos. O evangelho de Marcos fala de Jesus como servo. O evangelho de Lucas fala de Jesus e retrata Jesus como homem. O evangelho de João procura mostrar Jesus como Deus. E o evangelho de Mateus, que é o evangelho que nós estamos estudando, que nós estamos vendo, fala de Jesus como rei. Não é? E especificamente, irmãos, falando sobre Mateus capítulos 5, 6 e 7, que ali fala sobre a constituição do reino dos céus, a gente percebe que são capítulos, que são passagens, por causa da elevada palavra falada e até exigida do povo do reino, o meio cristão pouco se fala. E nós, quando lemos a Bíblia, nesses capítulos, nós, muitas vezes, temos o sentimento de que isso aqui não é para mim. Não é verdade? Ou que, se é para mim, eu estou longe de poder cumprir essas exigências. E aí, se nós lermos com afinco Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ficar, às vezes, frustrados, porque nós não conseguimos, achamos que nós não conseguimos cumprir isso. E se nós passarmos, irmãos, sem ter a realidade dessas coisas, eu vou dizer que nós estamos
desperdiçando algo tremendo que Deus fez para nós. Estamos deixando de desfrutar algo tremendo, aquilo que nós vamos tentar falar com os irmãos essa noite. Eu fui agraciado e os irmãos vão ter que me aturar hoje e amanhã. Miguel não está aí. Então eu vou ter que falar um pouco da palavra hoje e um pouco da palavra amanhã. Amanhã eu quero falar um pouco mais das coisas práticas do capítulo 5, 6 e 7. Mas eu queria, nessa noite, irmãos, tentar passar aquilo que eu ganhei. Falar sobre o reino de Deus, falar sobre Mateus 5, 6 e 7, dessa constituição do reino dos céus, das exigências que Deus faz para o seu povo, não é algo fácil. Então vamos ter a mente sóbria, o espírito avivado, para que o Senhor possa nos revelar a sua vontade. Depois de ser tentado, o Senhor Jesus saiu para pregar. E em Mateus, capítulo 4, versículo 17 em diante, diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se nós olharmos antes aqui, fala que, ouvindo, o versículo 12 diz: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus estava anunciando o arrependimento para um povo que vivia na sombra da morte e que jazia em trevas. Jazia em trevas e vivia na região da sombra da morte. Mostrando que essas pessoas, aquele povo, irmãos, estavam debaixo do domínio do império das trevas. Ali reinava o império das trevas. Não somente naquele lugar, mas ali foi o começo da obra do Senhor, porque todo o povo, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E o Senhor falou: arrependei-vos, porque está próximo um reino que vai chegar. Vocês estão escravizados, vocês estão dominados pelo império das trevas, vocês vivem nas trevas, mas arrependei-vos, porque está chegando um novo reino, o reino dos céus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Ó Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou em João 18 que o meu reino não é desse mundo, mas é o reino dos céus que vai descer. Eu vou trazer o reino dos céus para a terra. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor, do seu início do seu ministério, começou a pregar o evangelho do reino, pregar a realidade do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Esse reino, irmãos, que o Senhor está falando, e o reino que nós estamos hoje falando, não é um reino relacionado ao futuro apenas, mas é uma realidade que influencia toda a nossa vida diária. O reino dos céus veio, irmão, quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, e ali em Pentecostes o Espírito trouxe para a terra o que estava nos céus. Em Hebreus fala, irmãos, que todo o tabernáculo era uma figura do que há nos céus. Tudo ali no tabernáculo era uma figura que havia nos céus. E o Senhor Jesus está trazendo a realidade dos céus para a terra através do seu reino. Ele era o rei,
Ele é o rei de um reino celestial que ele trouxe. Louvado seja o Senhor. Então, o reino dos céus hoje, irmãos, não é algo simplesmente no futuro, é algo que tem que impactar a nossa vida. A palavra reino no Novo Testamento tem o significado de soberania, um governo soberano. Então, o reino de Deus, irmãos, é o reinar de Deus, é o reinar de Deus. O reino de Deus é o reinar de Deus. E o reino dos céus é o governar dos céus. Então, o reino de Deus estava vindo, o reino dos céus estava vindo como um reino soberano para governar as pessoas. Louvado seja o Senhor. Por isso que o Senhor falou em Colossenses que nós estávamos cativos, prisioneiros do império das trevas, mas ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, quando nós cremos e nos arrependemos quando ouvimos o Evangelho. O Senhor Jesus, ele trouxe o reino dos céus para a terra. E quando nós cremos no Evangelho, irmãos, nós que estávamos cativos e prisioneiros aqui, assim como aqueles lá de Zebulon e Naftali, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor, quando cremos, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, ele nos livrou do inferno, do julgamento futuro, mas ele também nos livrou do império das trevas hoje e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós estamos sob um domínio de um governo que é celestial. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos transferidos de reino. Hoje nós estamos no reino do Filho do amor de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que o maligno não nos pode tocar, porque você já mudou de dono, você foi comprado com sangue precioso. Quando você creu, esse sangue te comprou e transportou-nos para o outro reino. Hoje nós temos uma outra autoridade sobre nós. E temos um reino sobre nós estamos dentro desse reino e há um trono que nos governa. Esse trono é o trono de Deus. Objetivamente, irmãos, nós já fomos transferidos de reino. Estamos numa outra esfera. Aleluia? Irmãos, ele nos transportou do império das trevas para o seu reino. Entendam isso. Nós não pertencemos mais a Satanás. Ele não tem domínio mais sobre nós. Nós que estávamos na região da sombra da morte, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz. Existe um trono hoje que governa esse reino. O trono de Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor disse, irmãos, que ali, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender do quê? Não era só simplesmente dos pecados que eles tinham. Não era simplesmente arrepender das atitudes que eles tinham muitas vezes e viviam por estarem debaixo do governo de Satanás. Porque a palavra de Deus diz em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e nós seguíamos o curso desse mundo. Mas quando o Senhor Jesus disse para arrepender de estarmos vivendo essa vida, arrepender de nos convertermos, nós estávamos aqui no curso desse mundo, era para voltar para o outro lado. Era uma conversão de 180, uma volta de 180 graus. A conversão. Você já foi convertido, né? Você estava no curso do mundo, ouviu o Evangelho e você se converteu para outro caminho. Não somente nós nos arrependemos dos nossos pecados e das nossas atitudes, mas aqui o Senhor estava dizendo, sobretudo, arrepender por não estar debaixo da autoridade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós não queríamos nada com Deus. Nós não queríamos estar debaixo da autoridade de Deus.
Mas o Senhor, então, pregou-nos o Evangelho, nós nos convertemos, nos arrependemos dos nossos atos, dos nossos pecados e arrependemos, sobretudo, por não estarmos debaixo do governo de Deus. E aí, então, nós, agora, dentro de um governo, dentro de um reino, debaixo de um trono, nós estamos, então, dizendo: Senhor, o Senhor tem completo domínio sobre mim. Eu já não mais pertenço a ti. Que bom que eu não pertenço mais a Satanás, não pertenço mais ao império das trevas, eu pertenço ao reino do Filho do seu amor. Eu pertenço, estou debaixo da sua autoridade, debaixo do seu trono. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Portanto, irmãos, arrepender não somente dos pecados, do nosso viver e sobre todas as coisas, mas estarmos submissos ao governo soberano de Deus. Nós nos arrependemos por não estarmos debaixo do governo soberano de Deus. Ó Senhor Jesus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos ler todo mundo, irmãos. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos ler todo mundo junto, por favor? Pode ser na Bíblia, abra sua Bíblia, ou pode ser aqui pela tela. Aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Olha que versículo maravilhoso. Deus nos lavou com sangue precioso, lavou-nos com sangue precioso, perdoou, nos deu a sua vida para estarmos debaixo do seu governo. Ele teve que nos lavar, teve que nos perdoar, nos dar a sua vida para nós pudéssemos estar debaixo do seu governo, debaixo do seu reino. Louvado seja o Senhor. Existem, irmãos, requisitos para nós estarmos debaixo do governo soberano do Senhor. Precisamos ser lavados dos nossos pecados, louvado seja o Senhor. Precisamos ser perdoados e precisamos ganhar uma vida para entrarmos nesse reino de Deus. Quando você aceitou Jesus, você sentiu seus pecados perdoados. É ou não é? Lavado. Você sentiu que foi perdoado? Você sentiu que foi lavado? E, sobretudo, você sentiu que você ganhou uma vida dentro de você. Essa vida é uma vida que nos governa. É uma vida que nos comanda, irmãos. É ou não é? Quando você estava seguindo o curso desse mundo, você fazia o que queria. Agora, quando você vai fazer alguma coisa errada, tem algo lá dentro de você. Não faz. Tem alguém te controlando. É um controle interior. Você vai fazer, você começa a tremer. Você vai fazer, você perde a paz. Há um comando, porque existe uma vida com autoridade dentro de você. Irmãos, o Senhor nos constituiu reino. Olha só o que o versículo fala. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino. O Senhor teve que fazer isso, irmãos, lavar nossos pecados, nos perdoar, nos dar a sua vida para nos constituir reinos e sacerdotes. Somente um salvo, somente um que experimentou a redenção do Senhor pode ser constituído reino. A igreja, irmãos, que somos nós, é o reino, é a expressão desse reino, é a realidade desse reino. Nós não somos mais de nós mesmos, fomos comprados. Não fazemos mais o que queremos.
temos um Senhor. Recebemos em nossa salvação não somente um Salvador, irmãos, mas um Senhor. Não somente o Cristo crucificado, mas o Cristo exaltado e entronizado como Rei. Quando a gente vai pregar o Evangelho e fala com as pessoas, elas aceitam o Senhor, você fala assim, confessa que você está recebendo a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, não é verdade? Salvador por quê? Porque recebeu a redenção, ele foi salvo do julgamento eterno, foi salvo da perdição, mas ele também ganhou um Senhor, um Salvador e Senhor, um Cristo crucificado e um Cristo exaltado como Rei. Então, você e eu temos um Salvador dentro de nós, você e eu temos um Senhor dentro de nós. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando nós somos salvos, o trono de Deus é trazido para o nosso interior, para que daí por diante nossa vida seja vivida em submissão ao reino. Eu estou falando isso, irmãos, porque nós estamos falando de reino. E quando se fala de reino, porque existe um rei, existe um governo, e esse rei, esse governo está dentro de nós. Precisamos ter a consciência disso, que além de termos um Salvador, de termos uma vida, nós temos um Senhor dentro de nós. Nós temos um trono dentro de nós, e que nos faz estar submissos a esse trono, para vivermos dentro desse reino. Olha, qualquer reino, qualquer país tem as suas exigências, as suas leis, a sua constituição. Não é verdade? E nós, como povo do reino, temos as leis, a constituição, para ser obedecidas e ser vividas dentro de nós, no nosso viver diário. Louvado seja o Senhor. Portanto, irmãos, esse arrependimento, eu falei, não é só um arrependimento dos pecados, mas o arrependimento de não estarmos vivendo outrora debaixo do governo de Deus. Então, esse arrependimento nos traz a submissão ao reino dos céus. E, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz, de todas as minhas atitudes, mas eu, sobretudo, Senhor, eu me arrependo de ter vivido longe da sua autoridade, da sua soberania e do seu governo. Ó, Senhor, hoje o Senhor está dentro de mim, não somente como o meu Senhor, mas o Senhor está como o meu Salvador. Eu quero estar, então, submisso à sua autoridade. Eu sou povo do reino, o Senhor é o rei. O Senhor tem a sua constituição, o Senhor tem as suas leis. Louvado seja o Senhor, e eu quero estar submisso. O arrependimento, irmãos, é para entrarmos e vivermos no reino. Arrependemos, mas também tivemos um novo nascimento. Ganhamos a vida de Deus. E esse novo nascimento nos qualifica, ele nos habilita, irmãos, a vivermos no reino. Se nós simplesmente quiséssemos, se nós simplesmente nos arrependêssemos e estivéssemos debaixo do governo de Deus, quiséssemos estar debaixo do governo de Deus para fazer a vontade de Deus, é um ponto. Mas nós não teríamos vida suficiente para vivermos o reino. Os irmãos entenderam o que eu falei? Vamos supor que nós, brasileiros, fôssemos viver num outro país de primeiríssimo mundo, e que ele falou, não, eu vou viver submisso às leis desse país.
Eu quero morar, esse país é excelente. Esse país tem segurança, tem cultura, tem educação, tem saúde, tem segurança, tem tudo. Eu quero viver aí, eu quero obedecer às leis. Mas se eu fui uma pessoa que a vida inteira vivi sem lei, por mais que eu quisesse obedecer essa lei, jamais eu conseguiria. Eu precisaria de um treinamento, eu precisaria de passar por um processo de aprendizado, de educação, para poder estar debaixo daquele governo, daquelas leis. Ora, se existe um país assim, eu preciso ainda me adequar, o reino dos céus é muito superior. Não basta simplesmente eu dizer, Senhor, tenha domínio sobre mim, eu quero estar debaixo do seu reino. Aí o Senhor, então, nos transfere de reino, nos livra do império das trevas, nos transporta para o seu reino. Mas como que nós vamos viver essa vida do reino? Os irmãos estão entendendo? Então, o primeiro ponto é o arrependimento. Eu quero estar submisso ao reino. O segundo é, eu preciso de uma vida que me dê capacitação, que me dê condições de viver essa vida. Foi então que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino. Nem entrar e nem ver. Você precisa nascer de novo. E então, irmãos, nós descobrimos que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós nascemos de novo. Não é? Louvado seja o Senhor nos deu a vida dele para que nós pudéssemos viver a vida do reino. Você ganhou a vida de Jesus? Eu queria ler com os irmãos. Que vida é essa? Em 1 João 5,11 diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Você tem o Filho? Hã? Você tem o Filho? Sim, irmãos, amém, nós temos o Filho, então nós temos a vida eterna. Nós temos uma vida incriada dentro de nós. Nós temos uma vida, recebemos uma vida que nos capacita a viver o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Você tem uma vida, né? Diz aqui, quem crer em mim, João 6,47, quem crer em mim tem a vida eterna. Essa vida eterna, irmãos, não é um dia que nós vamos ganhar. Essa vida eterna está em nós, porque nós já temos o Filho, e essa vida eterna, que é toda suficiente, está em nós. Então, irmãos, quando nós nos arrependemos e aceitamos o governo de Deus na nossa vida, nós entramos para dentro do reino. Deus nos coloca dentro do seu reino. Existe um trono nesse reino que quer governar, e nós estamos dizendo, Senhor, eu sou submisso. Mas, Senhor, eu não consigo viver essa vida. Aí o Senhor, então, nos deu a vida do seu Filho, que nos capacita a viver a vida do reino. As exigências da vida do reino. Que nos faz vencer todas as coisas. Irmãos, quando eu li para os irmãos, em Romanos 5,17, fala que nós recebemos a abundância da graça, e por meio dessa abundância da graça nós podemos reinar em vida. O que é a abundância dessa graça? É a salvação que nós recebemos, mais a capacitação da vida de Deus em nós. A graça é abundante. Ela trouxe em Jesus a salvação, a redenção, mas trouxe em Jesus o pão da vida, trouxe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aquele Cordeiro que é para comer a sua carne. Então, a abundante graça, irmãos, ela nos traz a salvação eterna e nos dá a vida eterna, que nos faz reinar em vida hoje.
Louvado seja o Senhor. É essa vida, irmão, que nos capacita a viver o reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Espero, irmãos, que eu esteja conseguindo passar para vocês. Porque nós vamos precisar desses conceitos para perceber que Mateus 5, 6 e 7 não é uma história, não é algo para um outro povo, é algo para nós. Para nós vivemos essa realidade. Louvado seja o Senhor. É essa vida, irmãos, que nos capacita a viver como cidadão do reino dos céus. O reino dos céus, irmãos, tem as suas exigências. Por isso ele nos deu a sua vida, para podermos cumprir essas exigências. O André falou aqui a semana passada, né? Não tenta fazer as coisas, porque quanto mais você tentar fazer as coisas, mais você não vai conseguir. Não é verdade? Deus nos deu a sua vida. E o que nós podemos cumprir as exigências do reino dos céus. Nós vivemos Mateus 5, 6 e 7, é essa vida que está em nós. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, nós necessitamos nascer de novo para receber uma vida que não recebemos pelo nascimento natural. Nós nascemos do nosso pai, da nossa mãe, vivemos querendo até agradar a Deus em algum momento da nossa vida, como Paulo falou, na minha mente eu quero servir a Deus, eu quero agradar a Deus, mas no meu corpo eu não consigo, por causa da minha carne, por causa da minha fraqueza, por causa da minha vida que é insuficiente. Não é verdade? Na minha mente eu amo as coisas de Deus, eu quero servir a Deus, mas eu vejo que na minha carne há alguma coisa que guerreia e eu não consigo fazer. Então, nós precisamos nascer de novo para podermos viver essa vida do reino. Aleluia. Eu peguei uma frase do irmão que diz assim: as exigências do reino são pesadas, mas a provisão dessa vida é equivalente a todas as suas exigências. A gente acha que Mateus 5, 6 e 7 é muito pesado, não é? Não é pesado? A exigência é impossível de cumprir, a gente acha. Mas aqui ele está dizendo que a provisão dessa vida é equivalente a todas as exigências. Irmãos, Deus nos deu a sua vida para vivermos o reino. Não foi simplesmente só para um dia nós termos a vida eterna. Esse conceito que o cristianismo tem é um conceito que ele é ainda incompleto. Irmãos, nós ganhamos uma vida de Deus, uma vida celestial. E quantas vezes nós vivemos derrotados? Nós somos derrotados pelo pecado, nós somos derrotados pelas circunstâncias. Vivemos como miseráveis muitas vezes, sucumbidos e estressados, desesperançados e muitas vezes tão preocupados com as coisas que nós entramos em depressão. Eu não estou dizendo que depressão é só isso. Mas muitas vezes você vê filho de Deus derrotado, desesperançado. Por quê? Porque não tem essa realidade. Não viu essa realidade que é assim. A vida que nós ganhamos de Deus é para vivermos o reino hoje. Irmãos, essa vida é resultado de uma abundante graça e que nós podemos reinar hoje em vida. Irmãos, nós podemos reinar em vida. Nós ganhamos essa vida. Em Êxodo, fala que Deus ia constituir uma nação de sacerdote entre os povos, para que essa nação de Israel, essa nação de sacerdote,
pudesse servir de testemunho de quem era esse Deus que eles criam. Hoje Deus tem uma nação de sacerdotes, que é a igreja. E essa igreja hoje precisa ser esse testemunho no meio dos povos, irmãos. A palavra que nós estamos ouvindo em Mateus é uma palavra encorajadora. Nós precisamos nos apossar dessa palavra. Porque, irmãos, os dias são cada vez mais difíceis. A palavra de Deus em Tessalonicenses 2 diz que primeiro, antes que venha o Senhor, virá a apostasia. Depois da apostasia, virá o homem da iniquidade. A apostasia é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que esfria o nosso coração. E que esfria o nosso coração, muitas vezes, são as coisas que nós ouvimos, os momentos que nós passamos, as palavras que nós ouvimos, as acusações, essa mídia podre tentando corromper o nosso coração. E nós temos que ter cada vez mais a certeza, a convicção de que nós somos o povo de Deus. Nós somos um povo celestial. Nós somos o povo do reino, que temos os nossos olhos, os nossos ouvidos voltados àquele que nos ama, àquele que nos salvou, que nos comprou e que nos constituiu reino. Oh, eu louvo ao Senhor porque essa palavra, irmãos, vem nos encorajar. A palavra de Deus diz que, o Senhor falou que errais, não conhecendo a Escritura, que mais? Nem o poder de Deus. Se nós conhecemos a Escritura, tomamos posse da Escritura, nós vamos conhecer o poder de Deus. Se nós tomamos posse dessa vida, nós vamos conhecer o poder de Deus que age por meio dessa vida. Então, irmãos, o fato de eu tentar explicar para os irmãos é para que a gente possa conhecer a verdade, tomar posse dessa verdade. Não errarmos, quer dizer, não desprezarmos aquilo que Deus já fez e conhecermos o poder de Deus. Quanto mais cremos na palavra, quanto mais ouvimos a palavra, quanto mais tomamos posse da palavra, mais nós conhecemos e experimentamos o poder de Deus. O Senhor tornou-se a nossa vida para que, em nós, Ele mesmo possa satisfazer as exigências que o seu reino impõe. A sua vida divina nos foi dada por causa do seu reino. Ele tornou-se a nossa vida para que em nós, Ele mesmo possa satisfazer as exigências que o seu reino impõe. Louvado seja o Senhor. Mateus, irmãos, 5, 6 e 7 fala das exigências desse reino. Não é? Fala do viver que nós, como cristãos, do povo do reino, precisamos viver. Essas exigências são fortíssimas. Mas Deus tornou a nossa vida, Ele se tornou a nossa vida para que Ele mesmo em nós possa cumprir essas exigências. Então você e eu temos a vida de Deus que é capaz de cumprir essas coisas. Verdade ou não é verdade? Hã? O que é verdade, irmãos? A vida de Deus em nós, isso é uma verdade, irmãos. É essa vida que nos capacita a cumprir aquilo que Ele deseja que nós vivemos. É Ele em nós que vai fazer. O problema é que nós limitamos a Deus no trono dEle. E quando nós limitamos Deus no trono dEle, irmãos, a vida que está em nós não opera. Se nós não somos submissos à vontade de Deus, nós não conseguimos experimentar essa vida. Por quê? Eu sou cristão, eu já aceitei a Jesus, mas só tenho a minha vida.
começa a fazer algumas coisas e algum irmão chega para você, chega para mim e fala, irmão, isso não está certo. Irmão, eu tenho a minha vida. Irmão, mas a palavra de Deus não fala assim. Não, não vejo dessa forma. Você está vendo claramente que o irmão, ele não quer se submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus fala alguma coisa e ele não obedece. Ora, se eu vou fazer aquilo que Deus determinou, que é contra a minha vontade, ou eu acho que eu não dou conta, o que eu tenho que fazer, irmãos? É me submeter e dizer, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Mas eu não dou conta, Senhor, faça em mim, Senhor. Faça por mim, Senhor. Eu dou liberdade para o Senhor agir na minha vida. E aí eu vou experimentar o poder de Deus. Eu vou experimentar o poder dessa vida que está em mim. Mas se eu não estou submisso, irmão, à vontade de Deus, eu vou fazer o que eu quero, o que a minha carne quer, até o ponto em que eu acho que está para eu fazer. Então, eu nunca vou experimentar o poder de Deus, o poder dessa vida. Então, o primeiro aspecto, por isso que fala da submissão à autoridade. Eu sou cidadão do reino dos céus e eu quero viver a vida do reino dos céus. Eu sei que por mim eu não dou conta, mas existe uma vida em mim que pode. E quando eu não der conta, quando eu não for possível, até mesmo pelo meu pouco crescimento, eu tenho que dizer, Senhor, faça, Senhor. Me ajuda. Aí nós entendemos que eu vou lá para o trono da graça para receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, estamos submissos à vontade de Deus, eu tenho tudo o que eu preciso. Louvado seja o Senhor. Efésios 2 diz que estávamos mortos. Deus nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Estávamos mortos, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. O lugar celestial é a posição mais elevada que a salvação nos colocou, irmãos. Você e eu não somente estamos debaixo do reino, do poder de Deus, da autoridade de Deus, mas Deus nos colocou num lugar que é as regiões celestiais, onde nós podemos estar sobre todos os nossos inimigos, irmãos. Esse lugar celestial só vai quem tem o Espírito. O que é o Espírito? A palavra de Deus é pneuma, que é ar. O Senhor Jesus, quando soprou para dentro dos espíritos, ele soprou para dentro do espírito o ar. Então, quando você recebeu, aceitou o Senhor Jesus, você recebeu o Espírito. Você recebeu esse ar celestial. Esse ar celestial que encheu esse balão que estava vazio, murcho, todo homem pisava, e ele encheu esse balão. Encheu. E naturalmente esse balão foi para as regiões celestiais. Você e eu estamos assentados lá, porque temos o Espírito, temos esse ar. Somente uma bexiga, somente um balão pode estar nas regiões celestiais. Tranquilamente, sem esforço nenhum, porque existe algo dentro desse balão, dessa bexiga, que faz ele ficar lá. Que é a vida de Deus, que é o Espírito. Entendeu, irmãos? Nenhum ser natural consegue estar e ficar nas regiões celestiais. Primeiro que ele não pode. A região celestial é para aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu a vida e recebeu o Espírito. Então, irmão, quando fala que nós estamos na região celestial, porque existe algo dentro de nós que nos levou para lá, que é o Espírito, que é o pneuma, que é o ar espiritual, que é o ar celestial. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso é que
Sempre os irmãos estão falando, precisamos permanecer no Espírito. O que é permanecer no Espírito? O balão está cheio. Se nós estamos no Espírito, esse balão está sempre cheio. E nós vamos permanecer nas regiões celestiais. Permanecendo na região celestial, a Bíblia fala que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Você é abençoado, você está lá. É lá que está a bênção de Deus. Quando estamos na região celestial, que nós estamos cheios do Espírito, o que acontece? Nós falamos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra todos os principados e potestades. Onde? Na região celestial. É lá que nós lutamos contra o inimigo das nossas almas. É no Espírito. Agora, irmãos, o que nós temos que fazer? É permanecer lá. Quando eu estou cheio do Espírito, eu não tenho problema nenhum com Deus. Eu não tenho problema nenhum em satisfazer as exigências de Deus. Porque a vida que está em mim, ela está abundante. Ela está flutuando nesse balão. Agora, quando eu começo a sair do Espírito, quando eu começo a pôr a minha mente na carne, eu começo a pender a minha mente na carne, para a carne, diante das situações eu não invoco o Senhor, eu começo a pensar, é como aquela bexiga que começa a vazar ali na ponta daquele nó. A bexiga vai esvaziando, e você vai descendo, e você está lá no pó. O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha única função, irmãos? A minha única obrigação é manter essa bexiga, esse balão cheio de ar, cheio de pneuma, cheio do Espírito. E como que eu posso fazer isso? Primeira coisa mais fácil, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, que maravilha quando essa descoberta, eu poder, Senhor Jesus, oh, Senhor, eu estou enchendo essa bexiga, oh, Senhor Jesus, eu estou enchendo do Espírito, essa vida em mim começa a borbulhar novamente, irmãos, e eu passo a ficar nas regiões celestiais. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e nas regiões celestiais, onde o Senhor nos colocou, nós podemos viver a vida do reino. Vivemos de acordo com o padrão de Deus, irmãos. Deus nos deu a sua vida para que Ele em nós possa cumprir tudo aquilo que Ele exige. Eu queria ler com os irmãos, e aqui é muito importante, Romanos capítulo 8. A palavra de Deus, irmão, nós que lei veio por intermédio de Moisés. E essa lei, ela se tornou inoperante no homem. O homem não conseguia cumprir a lei. Por isso, Paulo, que ela disse que ela estava enferma, ela se tornou enferma, inoperante. Ela dizia para o homem, faz, e o homem não dava conta de fazer. Então, a lei tornou-se inoperante por causa do quê? Da carne do homem, do pecado que há no homem. O homem não consegue cumprir a lei de Moisés. Agora vem Jesus e faz uma lei superior. Que negócio é esse? Se eu já não conseguia cumprir a lei de Moisés, agora como que eu vou cumprir uma lei mais exigente? O Senhor Jesus. Vamos ler então Romanos 8. Diz assim, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida. Quando o Senhor morreu e ressuscitou, ele mudou. Ele nos deu uma nova lei. A lei do Espírito e da vida, que está dentro de nós. É essa lei que nos faz sair da terra e ir para as regiões celestiais. Essa lei que, como um elevador, que você não precisa subir escada, você entra, ele te leva. A lei do Espírito da vida. Você enche o balão e ele fica lá. Ele te livrou da lei do pecado e da morte, que te esvazia, que te mata, que te condena. Então, a lei, porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Na morte de Cristo, Deus condenou o pecado e condenou a carne do homem. Não vamos entrar nesse detalhe, não. Mas Deus condenou ali. O velho homem foi morto ali. Ganhamos uma lei do Espírito e da vida, que nos livra da lei do pecado e da morte. E aqui diz assim, e com efeito, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Preste atenção, irmãos. Preste atenção, olha aqui. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. O homem não conseguia cumprir a lei, mas Cristo, ele, aqui fala que ele condenou, Deus condenou na carne o pecado. Então, quando a obra de Cristo, irmãos, que ele fez na cruz, ele fez com que o preceito da lei se cumprisse em nós. Ele está nos dando a lei do Espírito e da vida. E fala que nós podemos cumprir a lei. Fala que, que nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós andamos segundo o Espírito, irmão, nós conseguimos cumprir os preceitos da lei. O balão está lá em cima, não tem dificuldade nenhuma de você permanecer no nível mais elevado. Não tem. Irmãos, por que eu estou lendo tudo isso? É para mostrar que as exigências dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são possíveis de ser vividas. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Hein? Você não precisa fazer nada, você precisa estar no Espírito. Estar em submissão. Senhor, então eu vou terminar por aqui. Tá? Eu vou terminar por aqui para não dar mais informação para os irmãos. Existe um reino celestial que nós somos participantes, porque Deus nos colocou nesse reino. Esse reino não é reino de homem, é um reino celestial. Você foi gerado do céu, eu fui gerado do céu, e nós estamos nesse reino celestial. Nós todos aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Tivemos os nossos pecados perdoados, o nosso nome escrito no livro da vida, e aceitamos a Jesus como nosso Senhor. Queremos estar submissos a Ele. Submissos às exigências do nosso rei, do trono que governa a nossa vida, que governa esse reino. E aí, se estamos nesse reino, temos um Salvador, estamos submissos ao Senhor, irmãos, nós temos uma vida que nos capacita. Então é só dizer, Senhor, eu quero viver isso aí que o Senhor está falando. É o Senhor que vai viver em mim.
Então faça, Senhor. Irmãos, essa é uma visão que precisamos guardar e apossar. Amanhã nós vamos continuar e nós vamos ver as bem-aventuranças de quem vive nesse reino, de quem se submete ao governo de Deus, como filhos de Deus. E vamos ver também, irmãos, que aqueles que não creem nessa palavra vão viver uma vida derrotada. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos algo que só o povo do reino tem. Nós temos a vida divina dentro de nós. Nós temos Deus dentro de nós, que nos faz viver essa vida tão elevada. Ó Senhor Jesus. Deus, ali em Mateus 5, 6 e 7, nos deu uma vida, irmãos, de águia. Ele nos exige uma vida de águia. Você consegue voar? Claro que não. Mas se você está no Espírito, você consegue viver como asas, voar como asas de águia. Se nós estamos no Espírito, dentro do nosso corpo, da nossa carne, existe uma vida de cão, de cachorro, de qualquer animal, e até imundo até, porque a nossa carne é pecaminosa, é podre. Deus não está exigindo que um cão voe, que um bezerro voe, que um coelho voe. Ele nos deu uma vida de pássaro para podermos voar. É só nós cremos que nós temos uma vida que pode voar. E aí a gente voa. Os irmãos entendem isso? Ele nos deu uma vida que é celestial, que nós vivemos lá em cima. Deus jamais iria exigir que um cachorro voe. Mas se ele der uma vida de pássaro para o cachorro, ele vai voar com o que ele fez conosco. Nos deu uma vida que voa, uma vida que vence, uma vida que supera todas as coisas. Então, louvado seja o Senhor, irmãos. Que o Senhor possa nos dar entendimento da sua palavra. Nós podemos entender que nós somos o povo, cidadãos do reino dos céus. Você não é qualquer um, não. Você é cidadão do reino dos céus, você não está em qualquer lugar. Você está no reino dos céus. Você não é qualquer um, você tem uma vida de Deus dentro de você. Aleluia. Que isso possa queimar o nosso ser, mudar a nossa vida. E pensar que em qualquer situação nós podemos reinar, podemos ser vencedores. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos orar? Irmãos, levantem, por favor, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor, obrigado pela sua palavra. Senhor, nós somos tão insignificantes, tão incapazes, ó Deus, de entender os seus mistérios, e muito menos, ó Deus, capazes de explicar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem na sua economia. Mas pela tua misericórdia, Senhor, abra o coração, abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos receber revelação, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, como Paulo orou, Senhor, para que nós tenhamos revelação, entendimento da sua palavra, para que nós possamos tomar posse, ó Deus, para que, ó Deus, nós não erremos, e para que nós possamos conhecer o poder do Senhor. Obrigado que o Senhor já nos mostrou que nós não somos quaisquer pessoas. Nós somos lavados com o seu precioso sangue, tivemos os nossos pecados perdoados e o Senhor nos constituiu reino. Obrigado, Senhor. Avança em nós, Senhor. Louvado seja o Senhor.